próxima farinha é a farinha de arroz. A farinha de arroz é a farinha mais comum, né? É o que a gente mais vê nas receitas, é o que a gente mais usa como base. E por que que ela é assim? Por que que ela é mais usada, né? Porque ela é neutra. É uma das únicas farinhas de estrutura neutra, tanto em sabor quanto em coloração. Então eu tenho uma farinha mais branquinha, né? Por exemplo, se eu estiver fazendo uma receita de bolo branca e eu coloco uma farinha de trigo sarraceno, eu vou escurecer a minha massa. Então a farinha de arroz branco tem isso, ela é clarinha, então não interfere na coloração. Sabor também ela é neutra. Tem a farinha de arroz integral e a farinha de arroz branco. Então a branco, né, é neutra na coloração e a integral é mais escurinha, mas você pode usar também. Características: a farinha de arroz branco é rica em amido e pobre em fibras. A farinha de arroz integral é rica em fibras e pobre em amido. O que que isso interfere? A farinha de arroz integral, ela tem uma alta capacidade de retenção de líquidos. A farinha de arroz branco tem uma capacidade menor, porque ela é pobre em fibras, tá? Então, quando você vê uma receita ali, muitas pessoas me perguntam: ah, eu posso substituir a farinha de arroz branco pela totalidade da farinha de arroz integral? Na verdade, você pode, só que vai dar uma diferença bem grande no resultado final, por conta dessas características de cada uma das farinhas, tá? Então, antes de você substituir aleatoriamente, é importante você conhecer as características de cada farinha para saber que vai alterar o resultado final e como vai alterar, para saber se tem que corrigir o ponto de hidratação ou não, tá bom? Então, é importante conhecer sempre as características da sua farinha e também o ponto daquela massa. Outra coisa sobre a farinha de arroz. Já recebi muitas pessoas falando assim: nossa, mas eu fiz uma receita de bolo e meu bolo ficou parecendo só arroz, né? Só tinha gosto de farinha de arroz, mas é uma farinha neutra. Sim, ela é uma farinha neutra, desde que você a utilize na proporção correta, tá? Você vai balancear a farinha de arroz com outros tipos de farinhas, como eu disse. Se você usa só a farinha de arroz na receita, sem equilibrar com outras farinhas em uma grande quantidade, o resultado final vai ficar com o sabor de farinha de arroz, tá? Isso é inevitável, por mais que ela tenha o sabor ali neutro, se você coloca em excesso, vai ter o gosto do arroz, né? Porque é uma farinha de arroz, tá? Então o equilíbrio é muito importante, certo? E a combinação com outras farinhas também. Tem um pão no meu curso que é um pão integral, um pão de sementes. E eu uso a farinha de arroz integral em maior proporção, só que eu equilibro, né, com outros tipos de farinhas de estrutura que vão agregar liga, que vão agregar maciez e umidade também, tá? Então é muito importante. Você fazendo uma receita integral, você precisa equilibrar essa receita com outros tipos de farinhas que vão proporcionar características de umidade, de maciez, de liga, né? Para que você não tenha um resultado final seco, né, duro, com gosto ruim, esfarelando. Então, o equilíbrio e a combinação de farinhas é muito importante para você obter o resultado final que você espera.